Vocês conhecem algum computador que nunca deu problema numa apresentação? Eu também não conheço. Eu trabalho com isso. Vamos lá. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo, encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis do que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Assim disse o Espírito de Verdade no capítulo 6 do Evangelho. E é engraçado que às vezes a gente repete algumas frases, mas sem parar para pensar nela. Eu estou falando por mim, cada um faz a sua reflexão, mas essa mensagem está no Evangelho, como vocês falaram, e foi recebida em Paris em 1860. Agora, o interessante é a ordem. O primeiro e o segundo. É o segundo que ele fala isso? O primeiro e o segundo. Aí eu vi uma entrevista do Divaldo falando sobre esse tema, quando eu estava estudando para o tema de hoje, né? Então ele fala que a gente tem que prestar muita atenção na hierarquia. Primeiro, amai-vos. E o segundo, instruí-vos. Sem desmerecer, claro, as duas asas da sabedoria. A gente sabe que para o aprendizado a gente tem que desenvolver tanto a nossa emoção quanto a nossa razão. Mas o Divaldo destaca: primeiro amai-vos. E aí eu vou convidar todo mundo a 10 segundos de reflexão, pode ser 20. O que é amar? Queria que cada um pensasse assim um pouquinho para si. Quais são as expressões de amor da sua vida? Como é que esse amor vive na sua vida? São pessoas, são momentos, situações? Como é que é esse amor? Que momentos da minha vida que eu sinto esse amor? Para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Estou ouvindo algumas coisas a respeito, algumas coisas assim. Vamos pensando. O que é esse amor? Tem algumas opiniões aqui de espíritos ilustres que vão falar para a gente um pouquinho desse amor e a gente vai pensar para a gente como é que funciona. O que a Joana de Ângeles fala sobre o amor? Que ele é a substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Então ela dá uma ideia para a gente que esse amor ele é multiplicável, ele cresce, ele se propaga, se divide, se multiplica, na verdade, conforme eu mais ame, conforme eu mais divida, conforme eu mais vivencie com outras pessoas. Eu não sei o que vocês pensaram em relação ao amor, mas pensamentos comuns podem ser assim: o meu marido, a minha esposa, aquela pessoa, aquele amigo que eu gosto muito, não sei o quê. Mas eu queria provocar um pouquinho que a gente pensasse sobre como é a vivência desse amor no casal, no amigo, no colega, enfim, no irmão, na irmã. Como é esse amor que eu vivencio, cada um de nós, né? Espíritos que somos, porém encarnados ainda num processo de evolução, ainda aprendendo a experimentar o que é esse amor que é a substância criadora e mantenedora do universo. Quando a gente fala assim, eu te amo, a gente já parou para pensar na força que tem essa pequena frase, eu te amo, eu amo você. Amor é uma palavra muito forte, né? Às vezes a gente diz eu te amo para receber um eu te amo de volta. Não tem isso? Estou com vontade de escutar um eu te amo, vou falar eu te amo. Que aí tem a volta, não é isso? Às vezes a gente fala que ama mesmo, porque você está sentindo aquilo, está imbuído daquele sentimento, sem problema algum. Mas o que eu quero provocar a gente na noite de hoje, e eu digo a gente porque foi essa minha reflexão que eu estou compartilhando com vocês, como é esse nosso amor ainda, e como ele será daqui a algum tempo. Né? Será que esse amor que a gente vivencia, claro que ele já tem algo de muito sublimado, mas também tem algo de não tão sublimado assim. É isso que eu quero que a gente pense. Próximo. Paulo de Tarso. Está lá na Bíblia, né? Na primeira carta dele a Pedro, capítulo 4, versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros,
porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Então o amor, substância, criadora, mantenedora do universo, também é capaz de passar por cima de qualquer problema, de vencer qualquer dificuldade, de vencer qualquer erro, para cobrir a multidão de pecados, como ele fala. E esse amor é ardente, né? O que é esse ardente que Paulo de Tarso está dizendo para a gente? Como é esse amor que eleva a alma, que esquenta, né? Não no sentido que a gente atribui normalmente voltado para a sensualidade, mas esquenta o coração de boas intenções, de boas convicções e de vontade de fazer bem a alguém. Repara que os espíritos sempre falam com os outros, sempre tem o outro. Coloca o amor, tem outro envolvido, né? Então esse amor não é egoísta de forma alguma, ele sempre tem outro envolvido. Esse compartilhar, esse dividir que a Joana de Ângeles falou também. Vamos ver mais um? Eu voltei, né? Jesus. Para Jesus. Frase de Jesus. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Opa, agora pegou pesado. Né? Sacrifício. Dar a vida. Não o sacrifício da vida propriamente dito, mas de alguma coisa, né? De renunciar a alguma coisa em prol do outro. Esse é um amor num nível mais elevado. Amarás a teu próximo como a ti mesmo, a frase todo mundo conhece. Está lá o próximo envolvido com amor, né? E aí, aproveitando a Páscoa, né, que foi ontem, a frase que ele disse, a derradeira, no momento da cruz, e dizia Jesus, não foi a derradeira não, desculpem, foi uma das primeiras frases que ele falou quando estava na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Parece uma compreensão muito ampla do amor, quando a gente olha Jesus e vê que ele conseguiu olhar para toda aquela multidão naquele momento e de verdade, sinceramente, perdoar, sentir compaixão e amor por todos aqueles que estavam ali, porque eles simplesmente não sabiam o que faziam. Então, o amor perdão, né? O amor respeito, o amor de todas as formas, mas com a compreensão profunda do outro, do momento em que o outro se encontra e do que ele tem condição de me dar de volta naquele momento. Bom, essa é a parte que eu acho difícil. Cada um faça a sua avaliação. Mas o nosso amor, muitas vezes, ele ainda é aquele amor um pouco mais egoísta, que espera alguma coisa em troca, que quer alguma coisinha de volta, né? Que consegue compreender o outro na forma como ele é, da forma como ele está, na forma como ele se encontra, fazendo o que ele consegue fazer de volta, porque aquele é o estado dele. Esse amor maior, que a gente vai vendo esses espíritos grandiosos trazerem para a gente, é o amor do amai-vos. É o amor que a gente está aqui para desenvolver. Claro que tudo a seu tempo, né? Também a natureza não dá saltos, a gente não tem como da noite para o dia amar dessa forma. Mas esse é o nosso objetivo. Eu acho sempre importante a gente ter o objetivo em mente. A gente pode se sentir longe dele, não faz mal. Cria um objetivo menor para chegar mais fácil. Mas o que a gente quer é isso. É para isso que a gente está aqui, para aprender a amar. Então eu trouxe alguns outros exemplos. Vou contar brevemente, na verdade não vou nem contar a história está nos livros, vou recomendar. Mas eu vou falar de fatos, de alguns dos personagens. Mas a conclusão que a gente traça, vendo esse amai-vos, é que espíritos mais avançados têm esse amor mais sublimado, menos egoísta, menos sem esperar em troca, mas desejando o melhor para o outro e menos o que eu quero. Isso é muito difícil, mas esse é o exercício. Desejando o que é melhor para o outro, independente do que eu quero. Às vezes eu quero ficar com aquela pessoa, mas às vezes não é possível. O melhor para o outro é que eu não fique com aquela pessoa. Né? Quando a gente teve, na palestra anterior que eu fiz, eu estava falando da Ivane Pereira, né? A Ivane Pereira, eu nem coloquei, lembrei dela agora. A Ivane Pereira, ela, na encarnação dela como Ivane Pereira mesmo, ela queria muito se encontrar com uma pessoa, né?
que era o Roberto de Canalejas, que era aquele espírito que em outras vidas anteriores ela tinha se unido e não tinha dado certo. Aconteceu uma série de problemas, uma série de dificuldades, ela se matou algumas vezes por causa dessas questões mal resolvidas em relação ao amor. E aí o que acontece? Os espíritos advertem ela: olha, você não pode encontrar com ele. Eles reencarnaram distantes, ele na Polônia, ela no Brasil, nada a ver. Mas mesmo assim, um acaso, uma situação, eles começaram a se corresponder por cartas e teriam a chance de se reencontrar. Mas aí os espíritos advertem: você não pode ir, porque aquele não era o melhor momento, porque eles ainda não estavam bem resolvidos internamente o suficiente para ficarem juntos. Poderiam vir novas consequências desastrosas se eles se reencontrassem. Então o que era o melhor para eles? Era se encontrarem e vivenciar aquele amor que eles queriam? Não. Por mais sublimado que pudesse ser o amor deles, ok, tudo bem. Mas, naquele momento, o melhor para o amor deles era que eles não se encontrassem. Então não é o que eu quero. É compreender essa realidade mais profunda. E aí tem vários exemplos ali. Para citar alguns, tem o Quinto Varro, que é do livro Ave Cristo, que eu recomendo fortemente a leitura para quem não leu. O livro muito, muito bom. Eu lendo esse livro, eu chorei do começo ao fim dele, porque eu gosto do tema. O tema fala dos primeiros cristãos que estavam reencarnados na época que a perseguição aos cristãos eram intensas e morreram por Jesus, enfim. É um tema que eu me afinizo, então eu gostei muito do livro. Mas independente disso, o Quinto Varro estava lá no plano espiritual. Eu vou contar só alguns detalhes, tá? Não vou contar a história, porque não daria tempo para a gente chegar no objetivo que a gente quer chegar hoje. Mas o Quinto Varro estava lá no plano espiritual. E ele chega para um mentor e vai pedir autorização para reencarnar. Ele é um espírito com uma certa elevação, uma boa elevação. Ele pede para reencarnar. Então vira para o Cláudio: Cláudio, eu gostaria de reencarnar. Porque tem alguns corações ligados a mim que eu gostaria de ajudar. Tem um filho meu em particular, ele Tassiano. É, o Tassiano, ele mesmo. Mas você tem certeza? É o mentor ponderando com o Quinto Varro. Você tem certeza? Não me parece que Tassiano está pronto nesse momento. E ele reafirma: sim, eu vou. E aí o mentor pondera de novo: mas você sabe que quando você vai salvar um náufrago, você corre o risco de se afogar junto com ele. Aí ele fala: eu estou ciente dos riscos e eu quero. E aí o mentor diz: então está bem, você tem 100 anos para cumprir a sua missão, a sua tarefa. E ele vai, como o mentor advertiu, passa uma série de dificuldades, traições, problemas, só para ilustrar, né? E para ilustrar como é que funciona a cabeça desses espíritos mais adiantados. Logo no comecinho do livro ocorre uma situação que o Tassiano é bebê, o Quinto Varro reencarna como pai do Tassiano mesmo, tá? Pai e filho, na primeira encarnação que o livro conta. E aí ele descobre que a esposa dele estava traindo ele e que existia um plano para que ela fugisse com a outra pessoa e levasse o filho embora. Ele escuta isso. Ele volta mais cedo para casa e escuta esse plano. E ele tem a chance de pegar o Tassiano e sair correndo. E aí, o que vocês fariam? Fariam isso? Ele não faz, não. Ele entende, olha a cabeça de espírito, né, mais evoluído. Ele entende que era mais importante que ele ficasse com a mãe naquele momento e que ele procurasse trabalhar para poder regenerar o Tassiano de outras formas. Aí tem todo o desenrolar do livro. Leiam o livro, é muito bom. Para quem gosta de reviravoltas e coisas assim, tem tudo isso. É quase uma novela, dá uma ótima novela, inclusive. Né? Dá um seriado, acho que melhor ainda. Muito bom o livro. E, assim, por que ele faz aquilo? Por que ele não pega Tassiano e sai correndo? Porque ele ama Tassiano. Mas ele ama não egoísta: eu quero ficar perto dele agora porque esse é o melhor que eu quero. O melhor para ele seria ficar ali e ele continuar ajudando na medida do possível. Tem uma série de coisas que acontecem depois disso. Ele desencarna
ou Quinto Varro, martirizado, morre em nome de Jesus, é recebido no plano espiritual com alegria, com festa, né? Muito bem, você voltou, você cumpriu sua missão, agora você está preparado para missões mais altas ainda e tal. E ele fala, mas eu quero voltar de novo. Aí o Cláudio, de novo, né, o mentor, de novo, minha missão ainda não está cumprida. E aí o mentor fala, tudo bem, eu te dei 100 anos, você ainda tem muito tempo. Ele reencarna mais uma vez para ajudar o Tassiano. Na mesma vida ainda do Tassiano, né? Ele desencarna, reencarna, vai acabar cruzando com o Tassiano de novo, vai ser filho dele, né? Adotivo ali. Enfim, vão ficar juntos e aí no fim, vocês leiam o livro para descobrir. Mas é um final feliz, é um final bem legal. Não deixe de ler o livro. Senão eu volto e conto o livro, tá? E Alcione? Alcione está no livro Renúncia. Né? É outro amor elevado. Amor que renuncia. Renúncia não tem um final tão feliz assim não, tá? É um final. Ponto. Um final feliz, mas não é aquele que você espera quando está vendo o último capítulo da novela. Está longe de ser aquele. Que é o seguinte, Renúncia... Também não vou contar a história, mas... Alcione tinha um grande amor, que era Carlos. E eles estão os dois no plano espiritual. Alcione tinha uma elevação já bem legal e Carlos ainda estava com algumas dificuldades, algumas situações. Vão os dois reencarnar. Ela pede para reencarnar também. História parecida nesse ponto. Quando os dois reencarnam, Carlos, que era o amor dela, reencarna para seguir a vida da igreja. Ou seja, ele não se relacionaria com ninguém. Porque a igreja tem essa regra. E Alcione reencarnaria, lembra que os dois eram um amor da vida do outro, né? Mas ela reencarnaria para ajudar ele nessa missão de se manter fiel à igreja. Ou seja, era o que ela queria? Não, ela queria ficar com ele, mas ela compreendia de uma forma maior, superior, que o mais importante para ele naquele momento, naquela reencarnação, era isso. Então ela reencarna. E por que ela faz isso? Porque ela ama muito ele. Porque quem ama muito assim, desse jeito, ardente, nesse sentido, compreende que o melhor para ele é aquilo. Ela não olha para essa vida, para esse momento. Olha além, né? E eu vou chegar lá, né? Mas quando a gente vê a página que a gente leu aqui na abertura, esse instruí-vos, para que a gente precisa se instruir? Para entender isso. Primeiro, tem que trabalhar esse amor, né? Fazer essa ginástica de amar, de dividir, de compartilhar, para fortalecer esse amor dentro da gente. Mas não dá para deixar de se instruir, porque se instruindo, a gente começa a entender melhor os mecanismos da lei de Deus. Cria esse arcabouço, né? Essa base teórica, para que a gente consiga olhar para a vida com olhos mais espertos, mais sábios, e poder tirar conclusões melhores. Está mais preparado para a vida, está mais preparado para amar. Né? Então, eu coloquei ali, né, que eles enfrentaram os dois, tanto Alcione quanto o Quinto Varro, e muitos outros na literatura, reencarnações de provas para auxiliar o ente querido, como fosse, fazendo o que fosse necessário, mesmo que não seja o que eu quero. A Alcione, então, tem voltas e reviravoltas, tem várias chances deles ficarem juntos, não ficam. Ele uma hora larga a igreja, ele vai querer ficar com ela vai acabar topando ficar com ela, mas aí quando finalmente isso vai acontecer, ela descobre que ele está casado com outra pessoa, que ele largou a igreja e casou com outra pessoa. E aí ele quer largar a pessoa para ficar com ela. E aí o que ela faz? Não podemos fazer isso. Já compreendi que esse momento não é para a gente ficar junto. Mas eu te amo, eu continuarei te amando, e um dia a gente vai ter a nossa oportunidade. Pensamento de espírito superior. A gente ainda não ama assim, mas a gente vai começar a amar assim. Né? Vamos começar a exercitar. É para isso que a gente está aqui. Então vamos seguir. Então, quem quiser conhecer mais a fundo essas histórias, eu recomendo bastante a leitura. São romances que eles são mais recheados de
conteúdo, e eu gosto mais desses, eu acho que eles são mais interessantes. Tem várias conclusões bacanas para a vida e tem várias dessas questões que você lê e você aprende muito, você acaba vendo situações da vida claramente. Mas e o Instruí-vos, que vem em segundo, mas não deixa de ser tão importante quanto? O Instruí-vos, eu queria achar um trechinho que falou na mensagem que eu acabei perdendo aqui. Aqui, olha só, fala assim na mensagem que te leu: educação e reeducação constituem a síntese de toda obra consagrada ao aprimoramento do mundo. Então, se a gente pretende evoluir, se a gente pretende aprimorar, a gente não tem que ficar pensando nas votações de leis materialistas que acontecem aí no mundo, né, que é um dos assuntos do momento. A gente não tem que ficar pensando em medidas materialistas para resolver. A gente tem que pensar nessa educação, que é a única coisa que vai mudar o mundo. Educação, e não é qualquer educação também, é uma educação com bases morais. Educação com bases morais. É o que tem condições de mudar, de atuar na causa e não nas consequências. Independente das nossas posições pessoais sobre qualquer tema, a gente precisa refletir sobre se instruir, sobre se preparar para olhar a vida de uma forma mais sábia. Olhar com o olhar de espírita que nós somos, né? Que a gente vê no jornal toneladas de coisas dessa todo dia. E claro que bate desânimo. A gente está no dia a dia, semanas e semanas, sendo bombardeados por notícias desse tipo, que são retratos do nosso mundo ainda. Nosso mundo tem isso. Tem uma série de problemas ainda. Estamos no mundo de expiações e provas. E aí a gente vê a corrupção aqui, não sei o que ali, aí bate aquele, né? Poxa vida. Mas é aquela história de que tudo é melhorar, e a esperança, o que aconteceu? Pois é. A gente tem que pensar como espírita. A gente tem que buscar as respostas. Para isso, a gente tem que se instruir. Porque essa instrução é que traz essa firmeza, que traz até a fé espírita, que traz até aquela certeza de que tudo isso que está acontecendo está sob controle. É um momento, é uma tempestade, mas vai passar. Então essa frase do também Espírito da Verdade, no mesmo capítulo lá do Evangelho, ele fala assim, ó: instruí-vos na preciosa doutrina, a doutrina espírita, né, que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Então, a simples conclusão que a gente tira é que se a gente está passando por tudo isso, a gente precisa passar por tudo isso. Tem algum motivo. É uma aprovação. Então não cabe a gente, olhando como espírita, agora se revoltar. Não cabe a gente ter esse olhar de tristeza, de desânimo. Claro que bate. A gente ainda está no processo de evolução, é natural. Mas a gente tem que se reerguer e falar, não, isso está sob controle. Vamos olhar por outro lado, né? Há quanto tempo será que esses esquemas e essas corrupções estão acontecendo no nosso país? A gente nem sabia. Ou a gente só imaginava, ou a gente só podia até ter certeza, mas não aparecia no jornal como está aparecendo agora. Então eu prefiro olhar pelo outro lado, eu prefiro olhar com um olhar de esperança. Que a partir de agora vai ser muito mais difícil continuar existindo esse tipo de coisa. Vai existir ainda, por sei lá quanto tempo. Mas, sem dúvida, que alguém vai pensar duas vezes antes de se envolver disso de novo. Porque, no mínimo, vai ter alguém olhando para ele. A disseminação da informação, como ela existe hoje, ela trouxe essa benesse, né? De você poder estar com a informação disponível em vários lugares, em vários momentos, o tempo todo. A visibilidade, a transparência se tornou um pouco melhor do que antes, ou menos pior, queiram encarar como queiram. Mas o que importa é o seguinte, vamos olhar com um olhar de esperança, porque está sob controle. Olha, o Espírito de Verdade falou para a gente. É o objetivo da aprovação humana. É para isso que a gente está aqui. Porque senão a gente estava em outro lugar. E a codificação, os livros espíritas, trazem isso
claramente para a gente. Eu trouxe alguns exemplos, que é um hábito que a gente deveria ter, me incluo também, de olhar mais a codificação em busca dessas respostas que angustiam a gente, porque está tudo lá. Está tudo lá. Pega os livros, se não quiser ler ele seriadamente, procura no índice, procura a resposta. Olha só, eu vou ler esses trechos, mas vamos comentando. Vou ler o primeiro que está lá em cima. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem o julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Está no Evangelho, capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. Ou seja, o que ele quer dizer? Se você olhasse um pedacinho da minha cidade, que é aquele pedacinho mais barra pesada, mais violento, mais complicado, e falasse, a minha cidade é isso, eu estaria sendo injusto com o resto da cidade. Porque eu estou olhando só para um aspecto. É isso que ele está dizendo. Isso não responde o que a gente acabou de falar? Ora, se a gente olhar só escândalo, corrupção e a notícia ruim, a gente está olhando só um pedacinho e todo o resto. E todas as ações de solidariedade que o nosso mundo já tem. Basta olhar para o lado. Né? Basta olhar para o lado. Basta ver quando acontecem essas catástrofes, as mobilizações em prol de ajudar. Grupos que se unem em prol de uma causa, em prol de ajudar. Grupos espíritas que fazem a caridade, que atendem espíritos encarnados e desencarnados. Isso não é um lado bom também? Ah, mas aí você vai olhar só para o lado bom? Não. O nosso mundo tem as duas coisas ainda. Estamos ainda no mundo de provas e expiações, mas em transição. Segunda frase ali, ó. Precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Está falando da gente. A gente precisa disso ainda. Quando a gente não precisar mais, Deus é bom, Deus é misericordioso. Não tem mais, vai acabar. Quando a gente não precisar mais, a gente já vai estar olhando menos para si e mais para o outro. E aí não precisa mais da doença, da noite, não da noite propriamente dita, né? Mas da noite de forma figurada, não precisa mais, porque a gente já vai ter outra forma de aprender, pelo amor. Então está aí, está lá na codificação. Então, se eu estou reencarnado nesse momento no Brasil, no Rio de Janeiro, nesse momento no Grupo Espírita Fabiano, que eu preciso estar. Tem um objetivo isso para a minha vida, que eu ainda preciso disso tudo para aprender. Tem outras formas de aprender também, mas esse momento é um mecanismo que me atende. Ah, mas e se eu conseguir evoluir acima dessas coisas? Tudo bem. Eu coloquei a frase? Eu não lembro. Ah, não coloquei. Tudo bem. Se eu evoluir acima, eu vou reencarnar em outro lugar que esteja mais adequado ao meu nível de evolução. Se eu estou reencarnado aqui, então tem dois motivos. Ou eu estou numa missão, sou um espírito missionário, ou eu ainda estou, que é mais provável para a maioria, né, no mecanismo de provas e expiações. Estou ainda aprendendo dessa forma em evolução. E tudo bem, né? Não é para se sentir diminuído, é o caminho que a gente está escolhendo ainda. Cabe a cada um de nós escolher um caminho um pouquinho mais fácil. Vai ser melhor assim, vem com menos sofrimento. Terceira frase ali, olha. Entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados. Ah, tá aí, era essa. Visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos. Destaco, os mesmos direitos. E as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Depende da gente. Ah, mas o outro fez isso comigo e me atrapalhou. Depende da gente. O que o outro faz, o outro dá conta. A gente dá conta da nossa vida. Eu posso responder ao que acontece de qualquer forma. Eu posso responder de uma forma positiva. Eu posso responder com amor, independente do que me faço. Só depende de nós. E a última ali, ó. Ele é o nosso planeta Terra, achegado a um de seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudará em planeta de regeneração,
onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Quem fala isso é Santo Agostinho, lá no Evangelho, na mesma passagem que está destacada aí. Então, é para a gente refletir sobre o nosso mundo mesmo e começar a olhar para ele com outros olhos. Começar a abrir um jornal, a ver um noticiário na TV e começar a olhar com estes olhos. Está lá no Evangelho, está lá no Livro dos Espíritos, está lá na Gênese. As respostas estão lá, basta a gente acessá-las. Está aí, está explicado aí em poucas frases de alguns textos diferentes, ou melhor, poucos trechos diferentes do mesmo texto. Por que a gente está vivendo tudo isso que a gente está vivendo agora? Ah, mas 10 anos atrás não era assim? Será que não era? Há 100 anos atrás não era assim? Será que não era? Só não aparecia? Né? Então a gente precisa pensar com calma nas coisas. Antes da gente se revoltar, antes da gente criar um sentimento ruim no nosso coração, a gente criar amor no nosso coração. Né? Uma coisa que eu tenho pensado muito para mim, eu também vou compartilhar agora com vocês, é a revolta política que se estabeleceu no nosso país. Quando eu chamo de revolta política, eu quero dizer o seguinte: não é revolta política não, é assim. A revolta nos corações das pessoas em relação à política. É claro que a gente tem que se indignar com o que está errado, é claro que a gente tem que se incomodar, isso tudo é esperado, é normal, mas a gente tem que tomar cuidado com a raiva que a gente direciona para as pessoas. São pessoas. Seu processo de aprendizado. O político, o ladrão, não sei das quantas e tal, é uma pessoa. Ele vai responder pelas dificuldades que ele está assumindo com os atos que ele está fazendo. Ele vai responder, não tenha dúvida. Mas deixa para a lei de Deus se encarregar disso. A gente não precisa fazer isso. A lei de Deus se encarrega disso. Deus está no controle. Cabe a gente só rezar. Simplesmente votar consciente, enfim, exercer o nosso papel de cidadão, muito bem, fazer o que é necessário e rezar. Porque você imagina a nuvem de obsessores que ronda os políticos do nosso país, com tanta energia negativa sendo jogada para eles. Imagina. Quem para e faz uma prece? Difícil. Vamos fazer. Eles precisam. Tanto quanto a gente. Talvez mais que a gente, porque eles estão num cargo de responsabilidade muito grande. Que a gente não está, né? Se a gente tivesse, possivelmente a gente teria outro comportamento, tudo bem. Mas lidar com poder é uma coisa difícil também. E quem sabe nós já não tenhamos lidado com poder no passado, em outras vidas. E por isso mesmo a gente está aqui, precisando viver tudo isso, para poder aprender e fazer diferente no futuro. Quem sabe? Eu não sei. Talvez. A única certeza que eu tenho é que tem um motivo. E isso o Espiritismo fala para a gente. Isso a doutrina espírita deixa bem claro. Tem um motivo para nós estarmos aqui nesse momento. E esse motivo é para aprender, é para crescer. Mas para ter essa certeza, essa confiança, só estudando. Só buscando cultivar esse amor dentro de si e não a revolta. Porque a revolta, olha, antes de fazer mal para quem está lá fora, faz mal para quem está aqui. Para quem está aqui. Ela passa primeiro pelo seu perispírito, pelo seu corpo. E aí depois ela vai, né? Em forma de pensamento, em forma de ondas, para chegar até aquela outra pessoa. Mas ela saiu da gente. Aí causa doença, né? Vem o estresse, aquelas coisas todas. E não precisa. A gente pode buscar outro caminho, a gente pode buscar o caminho do amor. E quando a gente vacilar, quando der aquela desanimada, porque dá mesmo, a gente buscar as respostas. Que o Espiritismo está cheio delas. O que falta muitas vezes a gente é aquele sentir, né? Às vezes a gente até já sabe a resposta. Ah, isso eu já sabia, eu já estudei, eu já entendi. Às vezes falta o sentir, né? E aí tem que buscar outros mecanismos. Tem que buscar a prece, buscar um trabalho em que você vá ao encontro do outro, que assim é que se exercita esse amor.
quando você está do lado do outro, ajuda alguém. Não foi isso que os Espíritos falaram para a gente, do amor lá? Que é quando você compartilha, quando você divide, quando você troca, que esse amor tem o poder de se multiplicar. Não era amar ao próximo como a si mesmo, que chega até ao extremo, né, de Jesus, saber fazer um sacrifício em prol de trazer um ensinamento para cada um de nós. Esse é o amor que transforma. Esse é o amor que vai transformar a nossa sociedade. Esse é o amor que vai conseguir que a gente saia um pouquinho da nossa vidinha, do nosso dia a dia, fazer a gente olhar um pouquinho mais para o lado. Conseguir ver quem está perto da gente, quem está precisando também. Né? E como a gente falou aqui, não dá para fazer isso sem a instrução. Instruí-vos. E aí eu vou propor antes de propor um desafio, mais essa frase. O Espiritismo nos dá a base que permite a compreensão do mundo e dá respostas para fortalecer os nossos enfrentamentos pessoais. Respostas são encontradas na codificação. Então é aquela coisa, não é só respostas para os desafios do mundo, são as respostas para os meus desafios pessoais, são as respostas para o meu dia a dia. Por que eu estou passando por isso? Está lá, a reencarnação explica. Ah, mas eu não me lembro, tudo bem. Mas confia que existe um motivo, porque um dia a gente vai conhecer ele. Nessa hora que a gente aceita, e aí você aceita porque você compreende que a lei de Deus é justa, que é uma lei de causa e efeito. Então não é uma simples aceitação baseada numa fé cega, é uma aceitação baseada na razão. Então sim, existe um motivo que eu vou conhecer, eu posso aceitar. E eu passo a conseguir olhar para a minha própria vida, aquele desafio, aquela pessoa com quem eu não consigo me dar bem, aquela pessoa com quem eu não consigo conviver, ou não consigo resolver um problema, ou aquele grupo que não bate muito, enfim, aquele problema familiar que eu estou vivendo, tem resposta. A gente consegue se embasar para compreender que aquilo de repente vem de outra vida, que aquela situação pode não ser nova, que aquele mau hábito que eu tenho, que eu não consigo me livrar de jeito nenhum, eu também tenho que dar tempo ao tempo, porque pode ser um mau hábito de muito tempo, de muitas vidas, de muitas encarnações. E aí não é deixar de lado, é me esforçar para aos poucos ir mudando e vencendo e transformando ele. É o exercício. Agora esse exercício vem com estudo. Às vezes vem com a leitura de um livro, às vezes você lê aquele livro, essas histórias que eu disse que eu gosto, que eu me emociono, são histórias que às vezes acendem alguma coisa dentro de você. Você, poxa, não tinha pensado nisso. Por mais óbvio que seja. Né? E cada vez que você lê um livro, né, é engraçado, eu já li o Evangelho, tudo bem, lê de novo. Porque cada vez que a gente lê um livro, a gente está com uma cabeça diferente. E aí, com uma maturidade diferente, a gente percebe alguma coisa diferente nele. Isso acontece com qualquer livro que a gente venha ler. Nunca tinha percebido isso. Caramba, essa frase agora pulou aqui, destacou. Se eu fizer esse mesmo estudo daqui a alguns anos, vai ser completamente diferente, com certeza, porque eu vou estar vivendo outra coisa, eu vou observar outra frase, aquela outra frase vai me chamar a atenção. Poxa, nunca tinha pensado nisso. Vamos compartilhar, vamos trocar, vamos pensar, vamos refletir. E assim é com o Espiritismo, a gente tem que estudar. Né? A nossa casa ela oferece várias oportunidades de estudo, né? Além da palestra, tem os grupos de estudo, tem os grupos de evangelização, tanto de crianças quanto de jovens. São oportunidades que a gente tem de estudar a doutrina espírita, de se envolver mais, de formar mais essa base sólida para a gente poder levar para a nossa vida. Porque não faz sentido a gente vir aqui escutar, poxa, foi legal, entendi, mas e aí? O que eu faço com isso? É para isso que a gente está aqui, né? É um instruir-vos, não me instruir para eu ficar bem instruído, né? É para eu ficar bem instruído, sim, e aplicar no desenvolvimento desse amor. Por isso que o amor é o primeiro, por isso que o Givaldo falou, né? O amor é o primeiro. Não a importância, mas é o primeiro.
que é para ele que a gente trabalha, para desenvolver esse amor dentro de nós, esse maior que a gente trabalha. Aí agora sim o desafio, ó. Essa conta aí não foi ideia minha não, tá? Me contaram uma vez, eu nunca verifiquei essa fonte, mas me contaram que a dona Ivone, a Ivone Pereira falou isso, eu tenho que procurar isso. Mas eu achei legal fazer a conta, eu gostei da ideia. Quantas páginas tem em cada livro da codificação? Eu peguei a versão que tem disponível no site da FEB. Quem por acaso não tiver o livro em casa, os livros físicos, tem disponível em PDF no site da FEB para baixar. Ou quem quiser ter para pesquisar alguma coisa, ter de referência, enfim, é só entrar no site da FEB, que é www.febnet.org.br e baixar. Então, eu entrei lá, aí peguei os PDFs de cada um dos livros, daquela versão lá. Claro que isso varia, tem editora tal, o livro maior, o livro menor, varia, tá? Mas é só para fazer a brincadeira, o exercício, ó. O Livro dos Espíritos, 481 páginas. O Livro dos Médiuns, 417. Céu e Inferno, 383. O Evangelho, 375. E a Gênesis, 379. Mais ou menos, mesma quantidade, né? Até assim, em volta de 400. Só o Livro dos Espíritos que tem mais. E aí o total, são 2.000 páginas de puro espiritismo, da fonte de Kardec, né? Daquela época. E se você fizer a interessante conta de dividir por 365, que é o número de dias do ano, né? Você chega a 6 páginas por dia de leitura. Se você ler todos os dias do ano 6 páginas, em um ano, você leu a codificação inteira. Olha que beleza. Né? A gente fica pensando assim, não dá tempo de ler por 6 páginas. Tá bom, não dá tempo. Então leva 2 anos para ler, tudo bem. Quer levar 3? Tá bom, leva 3. Pronto, tá aí, ó. Vai ler 2 páginas por dia, não sei. É isso. Então pronto, a codificação ela tem que ser conhecida. Esse era o recado que eu queria fechar o estudo de hoje, que é um ponto que me preocupa no Instruí-vos relacionado à doutrina espírita. Existem muitos livros de médiuns variados, de médiuns que a gente nem conhece tanto assim. Então cabe um cuidado com isso. Eu acho que a gente tem que ter caridade com a doutrina espírita também. Você quer a doutrina espírita na fonte? Está aí a codificação. Você quer as obras consagradas? André Luiz, Emmanuel, que são espíritos que trouxeram essas histórias que eu citei aqui hoje, vieram de médiuns conhecidos, Divaldo, Chico, médiuns cuidadosos, né? Que primam pelo seu trabalho. Existem outros livros, não vou julgar, a gente não conhece o médium. Podem ser ótimos livros, podem ser bons, podem trazer informações interessantes. Mas se eu tenho alguma coisa que eu gostaria de deixar hoje vamos ler primeiro esses. Porque eu acho que forma a base do que é, de verdade, o Espiritismo. E aí depois a gente lê o que a gente quiser, a gente pode ler o que a gente quiser, a gente pode ler um livro de ficção, a gente pode ler um livro espírita que eu não conheço médium, a gente pode ler o que a gente quiser na vida. Mas na hora de a gente falar o que é o Espiritismo, a gente tem o cuidado de saber o que é o Espiritismo. Então, quando a gente fala dos médiuns mais conhecidos, a gente está tendo esse cuidado. Quando a gente fala da codificação, a gente está tendo esse cuidado, né? Mas é claro que a gente pode ler o que quiser, que faça bem para a nossa vida, que nos traga algo de bom. Mas eu só queria deixar essa reflexão também e esse cuidado. A codificação é o mais importante que a gente tem para ler, porque a base da doutrina está aqui, né? Romance, eu gosto de ler romance, tudo bem, leia os romances consagrados e depois lê os outros, se assim quiser. Mas vamos ter esse cuidado com a doutrina. Não é muito, olha, 6 páginas por dia, se quiser ler em um ano, se quiser ler em mais tempo, à vontade. Dá para ler na vida inteira também, dá para reler, dá para ler fazendo culto em casa, tem várias estratégias, né? Dá para ler quem pega ônibus no ônibus e não se enjoa, ou no metrô, ou sei lá onde, né? Ou quando vem a casa espírita, chegou mais cedo, lê lá um pouquinho, depois entra. Dá para fazer muita coisa, dá para estudar, dá para fazer um grupo de estudo do livro, dá para fazer muita coisa. O
que não dá é para não estudar, né? E a gente tem oportunidade, porque a gente tem não só os livros, como a gente tem palestras, a gente tem, se vocês jogarem Divaldo Pereira Franco no YouTube, tem várias palestras do Divaldo no YouTube. Tem entrevistas do Divaldo no YouTube. Eu usei uma para o estudo. Eu joguei Amai-vos e Instruí-vos no YouTube e Divaldo do lado, porque eu sabia que ele ia ter falado alguma coisa sobre isso. Aí vi lá um programinha de entrevista dele, que ele dava, que era veiculado pela internet, ou é ainda, se eu não me engano. Quer dizer, não sei se é ainda. Mas tá lá, ele falando sobre o tema. Então, assim, a informação hoje é muito fácil. Mas vamos buscar as fontes que a gente entende como confiáveis para o Espiritismo. Aí todo o resto é livre. A gente pode ler, pode estudar, pode fazer o que a gente quiser. Mas vamos lembrar do carinho com a doutrina. Para finalizar, vou deixar esse aparecendo para ver se entra nas nossas cabeças. Assim, né? Olha, leiam. Né? É difícil ler, né? Eu tenho dificuldade de ler. Eu também tenho dificuldade de ler. E aí eu comecei a inventar umas estratégias para ler. Montar um estudo. Quando você monta um estudo, você não tem como não ler. Então é óbvio que você vai ler. Mas para ler um livro direto assim, eu tenho mais dificuldade. Aí eu comecei a fazer essas coisas. Eu vou de metrô para o trabalho. Então eu tento ler alguma coisa no metrô, porque o metrô está cheio, aquela coisa incomoda. Então pelo menos eu estou lendo ali, estou feliz. Olha, estou feliz lendo. Estou bem. E eu estou aproveitando o tempo. Então algumas estratégias assim em casa, naquele momentozinho que está mais tranquilo, pegar, ler, faz bem. Fortalece mesmo, né? Sem contar que, como os nossos mentores não devem ficar felizes, né? Quando a gente está abrindo brecha para se desenvolver um pouquinho, exercitar um pouquinho, né? Que é como se fosse uma grande escola, né? A nossa vida é uma escola. E quando a gente está se preparando para as provas que vêm, a analogia com a prova da escola é muito boa, porque a gente vai fazer a prova vai chegar. A gente não sabe exatamente quando nem como, né? Porque a gente não lembra do nosso planejamento reencarnatório. Mas falta que nós temos um planejamento reencarnatório, o Espiritismo fala isso pra gente, e a prova vai chegar. Aí eu posso ir estudando, me preparando para a prova, ou não. E tudo bem. Fracassei aqui, falhei ali, faz parte do processo. Nenhum processo ocorre com acerto 100%. Sempre tem algum erro para que eu possa refazer, não é isso? Então, errar faz parte do processo. Não vamos também ficar arrastando corrente, né? Arrastar corrente é ruim, já deu esse tempo. Agora é hora de, olha, caía, não conseguia, beleza, mas vou tentar de novo. E eu vou me preparar um pouquinho melhor, vou estudar um pouquinho melhor para a prova agora, para ver se na próxima eu passo. Se na próxima eu dou conta. Porque é assim mesmo, a vida é assim. Ou então, eu passei com 7 cravado, passei com 5, sei lá, cravado. Tudo bem, passou, vamos ficar felizes por isso. Na próxima eu tento passar com 5,5. E a vida vai. A gente não está aqui para ser perfeito, para amar como Jesus ainda. Porque isso é um processo que leva tempo. A gente está aqui, esse é o recado que eu queria deixar. A gente está aqui para sair melhor do que a gente chegou. Se a cada dia a gente conseguir olhar para trás e dizer, olha, foi um pouquinho melhor, a gente está fazendo o nosso papel. E aí não precisa conhecer o planejamento reencarnatório de cor. É só ir se esforçando para atuar naquelas áreas da minha vida que eu tenho mais dificuldade. Se eu conseguir ir reagindo um pouquinho melhor a cada uma delas do que eu fiz antes, eu estou caminhando. E é para isso que a gente está aqui. Né? O verdadeiro espírita se reconhece pelos esforços em domar as suas más inclinações, não é isso? E na sua transformação moral, não é isso que Kardec fala para a gente? Então ele não fala que o verdadeiro espírita é aquele que é perfeito ou que aplica tudo que ouviu e que leu. Não, é aquele que se esforça em domar as suas más inclinações e promover a sua transformação moral. Fica essa a nossa reflexão para a noite de hoje. E eu espero que Deus nos abençoe e Jesus nos acompanhe.